Olá a todos, meu nome é Levi. Eu vim falar sobre o Hook.io na prática, ou seja, é uma apresentação de laboratório que vai colocar para vocês aí o Hookio. O que é o Hookio? Ele é uma persistência quase infinita para o Kubernetes. Então eu vou começar aqui a apresentação e vou te explicar o que é o Hookio e mostrar para vocês na prática como que ele funciona. Antes de tudo, eu me apresento. Eu sou o Levi Santana, eu sou apaixonado por software livre, storage e trabalhei bastante tempo com sistemas de missão crítica. Eu gosto muito dessa área de ambientes que não podem parar. Eu estou há mais de 20 anos na área de infraestrutura. Hoje trabalho como Senior Software Maintenance Engineer, que é um tipo de Sustaining Engineer, que trabalho com sustentação dos ambientes, né? Sou especialista em containers e especialista em storage. Você pode ver aí as minhas redes sociais, né, o LinkedIn e o GitHub, para você poder me seguir e acompanhar o meu trabalho. Agora vamos falar do Rookio e explicar o que vai ser abordado na minha apresentação. Então eu vou falar o que é o Rookio, vou fazer uma breve apresentação, falar sobre alguns detalhes de implementação, né, os passos de instalação. Também vou dizer quais algumas dicas sobre a arquitetura, customização dos YAMLs e como instalar um cluster pequenininho ou um cluster grande de Rookio e alguns casos de uso. E no final eu vou mostrar para vocês um laboratório usando o Minikube junto com o Rookio para subir no Kubernetes um cluster de Rookio. Bom, o que é o Rookio? Né? O Rookio, se a gente for falar ele num nutshell, né? O que ele é em essência? O Rookio, ele é várias coisas. A primeira delas é que ele é um operador de Ceph para Kubernetes, ou seja, ele é um operator que faz uma instalação de Ceph dentro do Kubernetes. Quem conhece Kubernetes, as últimas versões, sabe que existe um conceito que é o operador. O operador é um container que controla diversos recursos para você e garante que esses recursos são criados e estão disponíveis para uso, né? Estão em modo running. Outra coisa que o Rookio ele provê persistência altamente performática. Então, ele te entrega persistência, algo que para um container é necessário porque o container ele é efêmero. Então, se você precisa salvar algum dado, guardar, você precisa adicionar uma persistência nesse container. E o Rookio, como ele usa Ceph, que é bastante performático, ele é criado para prover bastante persistência. Outra coisa que o Rookio faz é que essa persistência ela é resiliente e segura com redundância. Mas essa redundância ela pode ser desabilitada. Né? Por padrão, ele tem uma configuração, vou mostrar para vocês, mas a gente pode instalar sem persistência para poder, sem redundância, para poder garantir que você tenha um laboratório barato de fácil instalação. Outra coisa que o Rookio provê é que ele provê múltiplas interfaces de acesso aos dados. Então você pode ter configuração de bloco, que é o RBG, que é o Radius Block Device. Ou você pode usar files, né, salvar como file system, que é o CFFS que ele usa. Ou você pode ter storage de objetos, que é o utilizado Radius Gateway.
Além disso, os PVCs que você cria, eles podem ser ou RWO, ou seja, montados apenas em um pod, ou RWX, que pode ser compartilhado por muitos containers. Alguns recados que eu não mencionei nos tópicos, mas que é importante a gente falar agora. Se você está chegando agora, você pode dar uma pausa e assistir a talk Rookie, Software Defined Storage Hiperconvergente, que eu apresentei na edição de 2021 do Tia Linux. O link vai estar na descrição desse vídeo. Essa talk complementa a apresentação que a gente teve no ano passado, na Tia Linux Live 2021. Então, clica aí se você não está entendendo o que é o Rookie e você quer entender na teoria, você clica no link da descrição para assistir a talk do ano passado. Essa talk desse ano ela é mais prática e é uma continuação da talk do ano passado. E quando a gente terminar de explicar os detalhes de implementação e das dicas de arquitetura, eu vou mostrar para vocês como levantar um cluster de Ceph usando o Minikube. Então, voltando aqui, o que é o Rookie. Então, eu expliquei, né, que ele possui todas essas características e qualidades de ser um operador de Ceph. Ele provê persistência altamente performática. Além disso, ele é resiliente e seguro, com redundância. Tem várias formas de acessar, então você pode ter um PVC de bloco, de arquivos ou de objeto, e ele pode ser montado em um container só para performance, ou ele pode ser montado em vários containers para ser compartilhado. Então, como que a gente faz para poder instalar esse container, né? Esse operator? Antes de tudo, você precisa ter algum Kubernetes para poder instalar o Rookie. Né? Aqui no nosso exemplo, no laboratório que eu vou mostrar daqui a pouco, eu instalei um Minikube e o comando que eu usei foi esse. Ou você pode alugar também um Kubernetes, né? Hoje em dia você consegue alugar Kubernetes, ter só a API e deixar a administração para outra empresa, né? Ser terceirizado. Ou você pode instalar um Kubernetes usando outras ferramentas. Algumas considerações importantes. A gente vai usar uma instância do Minikube, que vai, assim que começar o lab, você vai perceber que eu acabei de instalar esse Minikube aqui, que eu vou mostrar para vocês. Além disso, é uma instalação padrão, sem nenhuma customização. O ambiente para demonstração ele tem recursos limitados, por ser um Minikube, né? O Minikube, por exemplo, ele não monta o RBD porque ele tem falta de suporte a SLinux, que é necessária para o Rookie. Para ambiente de produção, eu recomendo o uso de uma distribuição de Kubernetes que seja preparada para produção. Por exemplo, que tem que ter pelo menos 3 nós na control plane. Né? Isso é necessário para o ambiente de produção. Além disso, o Minikube ele não tem os plugins de rede necessários em produção. Né? Então eu recomendo que seja usado um Kubernetes mais completo para a produção. Aqui a nossa configuração de hardware necessária que eu utilizei para subir um laboratório. Você pode usar um hardware muito simples. No meu exemplo, eu usei um notebook, um ThinkPad P1, que ele tem só 32 GB de RAM e 8 núcleos de CPU. Além disso, eu adicionei um SSD de 480 GB com 400 GB livres, ou seja, 4 partições de 100 GB que vão ser usados no PVC do Rookie como base dos OSDs. Se você tem uma dúvida o que é OSD, de novo, clica aí no nosso link que está na descrição da apresentação do ano passado, que eu vou explicar o que é o OSD. Além disso, eu estou usando o Fedora 37 com o Podman e Cryo.
Mas você pode estar usando com o Minikube o Docker, que ele funciona também. Uma coisa importante é que para você instalar os YAMLs do Rookie, você tem um Kickstart lá no site da documentação. O site da documentação do Rookie.io tem uma parte que chama Kickstart. Lá você vai ver esses comandos que eu estou mostrando nessa apresentação. A primeira coisa é você clonar a branch stable, né? A última. No meu exemplo, nessa apresentação, eu estou usando a versão 1.10.5, que é a última versão do Rookie. Depois você entra lá no diretório Rookie /deploy /examples e vai ter a base de instalação. Primeiro você vai criar o necessário para poder ter um Rookie instalado. O primeiro arquivo, que é o CRDs, ele vai criar o projeto chamado RookCef e as definições básicas do que é um Ceph Cluster e tal. Depois tem um outro YAML que é de Common, que ele vai mostrar, vai estender um pouco mais os CRDs, e o YAML de Operator, que é o YAML que tem tudo que é necessário para o cluster do Ceph. E aí, por último, você pode escolher diversos exemplos, eu vou mostrar alguns aqui, de cluster.yaml. E esse cluster.yaml que vai ser o cluster do Ceph em si, né? Os três aqui de cima são a base, que é necessário para qualquer tipo de instalação. E aqui no cluster.yaml já tem outros exemplos nesse diretório de exemplos que são para clusters diferentes. Eu vou mostrar durante o lab esses exemplos e explicar por que tem diferenças entre eles. Na documentação oficial, eu recomendo todo mundo acessar o site. Temos então aqui no menu Example Configurations, ele vai ter a explicação de cada um dos exemplos e o que contém cada um dos arquivos. Por exemplo, o cluster.yaml, que é o que eu vou utilizar, ele tem as configurações de um cluster de produção com 3 worker nodes. Depois tem um arquivo chamado cluster-test, né? cluster-test, que é um exemplo que é só um single node, ou seja, não tem nenhuma redundância. E isso é só para laboratório mesmo. Outro arquivo que existe naquele diretório é um outro tipo de cluster que é utilizado PVC para os MONs e para os OSDs. E ele vai criar os PVs localmente para poder consumir no Ceph. Um outro exemplo é você usar um Ceph externo, ou seja, você já tem uma instalação de Ceph e aí você quer rodar o Rookie conectando nessa instalação externa de Ceph. Um outro exemplo é conectar um Ceph externo, mas você fazer a administração de forma remota usando o Object Storage e o Shared File System, criando remotamente dentro do Rookie, ou seja, dentro do Kubernetes e conectando nesse Ceph externo, tudo de forma dinâmica. E por último, tem um exemplo de um cluster no modo Stretched, que é você ter 5 mons espalhados em 3 zonas e você ter também os OSDs espalhados na zona. Novamente, se você tiver dúvida o que é um mon e o OSD, eu recomendo assistir a talk do ano passado, que eu expliquei o conceito de cada um desses componentes do Ceph. E agora eu mostro para vocês quais são as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação. Então, se vocês têm dúvidas sobre Kubernetes, eu recomendo entrar direto no site oficial kubernetes.io sobre Ceph, ceph.io. Lembrando que a talk do ano passado eu expliquei os conceitos de Ceph.
No Rook.io você vai precisar entrar para poder baixar o Getting Started, pegar os comandos e pegar as documentações do Rook. Também eu recomendo entrar no site do Rados para entender como que funciona o Rados, que é a base do Ceph, e o link da talk do ano passado que eu expliquei o que é o Rook na teoria. Então agora a gente vai para o nosso laboratório. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já tô com o Minikube instalado e essa instalação, né, eu acabei de instalar ele e dei um start. Ele começa a configuração, sobe o container que roda o Minikube e configura o básico ali. Então essa é uma instalação nova. Eu só dei aquele comando de create, né, do Minikube start agora, e a gente vai começar do zero a fazer as configurações. Ó, veja que ele só tem os containers básicos do Minikube, ele não tem mais nada nessa instalação. Ela é uma instalação realmente inicial, e agora que eu vou começar a fazer as configurações para poder instalar o Rook nele. Então eu peguei aquele comando primeiro de criar os CRDs básicos, né? E aí quando você faz isso, ele já, aqueles 3 YAMLs, ele já provê para você tanto o projeto RookCeph como o container de operator que ele fica aqui, que ele começa a rodar. Ou seja, o operador que vai depois criar o nosso Ceph Cluster, ele já sobe junto com aqueles 3 YAMLs básicos, né? Sem o operator a gente não consegue fazer a configuração do Ceph. Agora depois você roda aqueles comandos e verifica aqui com "-w", que é o watch, até ele ficar como running, ou seja, ficar ready. Agora um exemplo é o primeiro arquivo de configuração, que é como subir o seu Ceph Cluster. Então, quem conhece Kubernetes sabe que o Kubernetes ele é uma API e ele vai interpretar os YAMLs para você e criar alguns tipos de recursos. Então, o que o Kubernetes faz? Ele orquestra recursos para você em forma de containers. E esses recursos, eles têm especificação criada por nós mesmos, né? Alguns são padrões do Kubernetes, mas algumas dessas especificações de YAML, elas estendem o básico do Kubernetes. Esse é um exemplo, né? Que é uma especificação de YAML que a gente adicionou com aqueles CRDs básicos, que é o Ceph Cluster. Ou seja, aqui eu estou com um YAML, além de ter dentro um config map, que é utilizado, que vai ser utilizado dentro do namespace, ou seja, do projeto do RookCeph. Ele vai ser utilizado, esse config map, que vai também ser criado um tipo Ceph Cluster. O que tem esse Ceph Cluster aqui, que é um Ceph Cluster de teste, o mais simples, né? Ele vai ter um mon, que é o monitor, vai ter um manager. Aqui a gente tem uma contagem de um só, ou seja, vai só subir um monitor. Tem essa opção de você subir mais monitors por um node, e nesse caso está habilitado, mas a gente não vai usar. E o manager também vai subir só um. Está habilitado a dashboard, está habilitado o crash collector. E aqui é uma opção muito importante, tá? O storage. Como que ele vai usar, vai consumir o storage abaixo do Kubernetes para poder prover disco usando o Ceph. Aqui você habilita dizendo que ele pode usar todos os nós, ou seja, vai ficar automático para cada nó que você adiciona, ele vai tentar usar aquele nó caso tenha algum disco disponível. Além disso, tem a opção de usar todos os dispositivos.
Se você deixar habilitado, cada dispositivo que tiver na sua máquina, ou seja, cada disco que tiver, partição, ele vai utilizar automaticamente. E se você quiser, você pode pôr um device filter. Na documentação explica que pode ser /dev/sda, por exemplo, ou um tipo de disco, né, NVMe e tal. E aqui é um filter que ele vai utilizar para poder filtrar o que você vai usar. Tem outras opções, por exemplo, a imagem, né, a versão da imagem, que essa imagem é a imagem de Ceph que está no registry quay.io, e a versão 17, que é a última versão quando eu estou gravando aqui esse lab para vocês. Então vamos continuar. Ó, eu não fiz nenhuma alteração, né, porque eu já tinha alterado esse arquivo. Além do Ceph Cluster, outra coisa que esse YAML cria, que é o cluster ifentest.yaml, é também um Ceph Block Pool. Esse pool ele vai ser utilizado para os discos de bloco. Aqui no diretório de exemplos, vocês podem ver que tem bastante tipo de exemplo. Tem aqueles que eu mostrei lá na documentação, mas tem já outros aqui que não aparecem lá, como esse cluster multus test. Além disso, você tem também YAMLs de dashboard, YAMLs de Object Storage e Object Bucket Claim, eu vou explicar o que eles são, YAMLs de pool, YAMLs de PVPVC, a maior parte eu que criei, tem YAMLs do RADS Gateway externo, de fazer mirror do RADS Block Device, do Toolbox, que é uma ferramenta para você poder administrar pela linha de comando o Ceph, e tem um exemplo de WordPress também, como configurações de monitoring aqui e de CSI. As de CSI eu vou mostrar mais à frente como que elas funcionam. Nessa parte eu vou criar então o nosso Ceph Cluster usando aquele arquivo cluster.ifentest que eu acabei de mostrar para vocês a edição. Aqui eu estou mudando um contexto, né, que é mudando para o namespace, para eu não ter que colocar, cada vez que eu vou dar um kubectl não colocar o "-n" de namespace, eu mudo de contexto usando esse comando. Nesse contexto ainda, que é o namespace do HookCeph, a gente só tem ainda o operator rodando. Coloquei o comando em background que mostra os pods para quando a gente for del create, ele mostrar para a gente todos os pods que vão ser criados. Aqui é um outro arquivo que é o Ceph Cluster, é o cluster.yaml, que é um arquivo mais completo, que tem mais coisas que podem ser habilitadas, com bastante comentário que explica cada uma das opções. Eu recomendo todo mundo que vai participar, que está assistindo essa talk, que leia os arquivos para poder se familiarizar com cada um dos YAMLs que tem no diretório de exemplo. Então, tem essas opções todas que podem ser habilitadas de encriptação, compressão de dados, por exemplo. Você pode habilitar a encriptação dos discos que vão ser utilizados, os PVCs. Tem health check para desabilitar e habilitar. Então, agora eu vou criar o nosso Ceph Cluster usando o cluster test.yaml, que foi aquele primeiro arquivo que eu mostrei para vocês. Ó, assim que eu já dou um kubectl create, como eu deixei em background lá o kubectl get pods-w, então ele está aqui rodando em background, na hora ele já mostrou aqui que os pods foram criados. Uma outra forma de você acompanhar é usando o getEvents. Também pode ser usado com "-w", porque ele vai mostrar todos os containers que estão sendo criados. Ó, que ele baixou a imagem aqui, subiu o operator. Agora ainda não aparece aqui nos events
muitos containers, só os de CSI, que é o driver. Olha aqui o CSI do RBG, o CSI do CFFS. Ele sempre roda um Ceph Detect para ver a versão que está rodando nos pods, se está ok conforme o operator espera. Já começou a criar o Mon A e o Manager A. O Mon A já está rodando, né? Já está em running aqui, ready. E o Manager, ele também está em ready agora. E ele começa a preparar os OSDs. Lembrando, se você tem dúvida o que é um Manager, o que é um Mon e o que é um OSD, a Talk do ano passado explica. Então, eu vou pausar aqui um pouco o lab para vocês verem. O OSD 0, o OSD 2, o OSD 3 e o OSD 1, todos eles estão sendo criados. Cada um é baseado numa partição de disco. Cada um é baseado num device específico que eu falei que cada um tinha 100 GB. Eu vou mostrar para vocês que cada um desses dispositivos foi utilizado automaticamente conforme ele viu que estava livre a partição e segue as configurações que a gente colocou no nosso Ceph Cluster, naquele YAML de cluster. Aqui agora os OSDs já estão em modo running. Alguns já em ready. Matei o Get Pods, o kubectl Get Pods, porque senão ele ia ficar mostrando muita coisa aqui. E a gente já tem os 4 OSDs rodando. Para mostrar que cada um deles faz parte de uma partição NVMe do disco que eu falei para vocês, né? É um Western Digital, um SSD de Western Digital, e é recomendado no Rook você usar SSD, porque HD não tem uma performance muito boa para esse tipo de aplicação que é para alta performance, mas pode ser utilizado HD, qualquer tipo de disco ele vai aceitar se não tiver filtrado, né? Ou seja, ele vai aceitar qualquer tipo de disco, mas para performance é recomendado usar o SSD. Então eu tenho aí 4 partições de 100 GB e ele criou um SD para cada uma dessas partições automaticamente. Então a gente já tem aí o nosso cluster rodando de Rook Ceph. Eu vou entrar dentro do operador para mostrar para vocês que você consegue rodar comandos de Ceph, né, dentro do operator. Como que você faz isso? Você acha o arquivo de configuração que fica em varlib rook, rookceph, rookceph.config e exporta uma variável que chama cephargs, igual a "-c". Agora, qualquer comando que eu der de ceph, ele já vai pegar esse arquivo de configuração e você não precisa especificar para cada comando. Então, esse comando de ceph é o ceph status, que vai mostrar o status do seu cluster, né? Ele tem um ID aqui único, mostra se o cluster está são, ou seja, health, se está ok, ou pode estar warning, ou pode estar error. São esses 3 estados do cluster. Tem outra forma de você pegar essa informação do Kubernetes, porque o operator ele busca no Ceph a cada momento como que está a saúde do seu cluster. Então, se o operator já tem essa informação, você não precisa entrar dentro do container dele para descobrir como que está a informação. Mas se você quer ela mais detalhada e executar comandos de Ceph, você tem essa possibilidade entrando dentro do operator. E aqui, só fazendo um parênteses, como que eu entro dentro desse operator? O kubectl ele tem uma forma de entrar dentro do operator, dos pods e dar comandos, mas não é tão prático. Então, nesse caso, eu tenho também o client do OpenShift Client, o OC, que tem essa opção de entrar direto no container de forma simples com um comando simples, que é o ocrsh e o nome do container. Então, eu recomendo você ter não só o kubectl,
como o OC, que é o OpenShift Client, que também funciona com containers, com Kubernetes mais simples, né? Como esse Minikube aqui que eu tenho instalado, só que vai te dar algumas opções de linha de comando que o Kubernetes, kubectl não tem de forma tão simplificada. Então, com o OC RSH, você dá o nome do container, ele vai entrar dentro do container como uma linha de comando, e isso vai facilitar bastante a operação de alguns dos containers. Depois disso, eu exportei a variável e pude usar os comandos de Ceph. Outros detalhes aqui desse comando do Ceph status, né? Ele mostra quais serviços estão habilitados. Nesse momento, eu não habilitei, por exemplo, o Radus Gateway para poder criar disco de bloco, disco de objetos. E não habilitei o RBD, então não tem o RBD aqui habilitado. Não habilitei File System. Mais à frente nesse laboratório eu vou habilitar outros serviços e vocês vão ver que vai aparecer aqui no Ceph Status. Aqui ele mostra os monitores, né, o MON. Só tem um monitor, Core 1A. O Manager também, só tem um que está ativo. E o SDs, como eu falei, tem 4 SDs, um para cada partição. Os 4 estão up e os 4 estão in. Você pode ter o SD up mais out e você pode ter o SD down também, que por mais que você tenha 4 SDs, você pode ter um down. Por exemplo, seu disco quebrou ou o servidor caiu e tal. E dentro desses OSDs, que é onde ficam gravados os dados, você tem os dados dele aqui e está especificado, que são os pools, né? Você tem um pool só com 32 PDs, que é os pool groups, né? Os grupos. E dentro você tem objetos, ou seja, só 2 objetos que estão gastando 595 KB. O uso disso é 31 megas de 400 disponíveis, né? Então a gente não está usando quase nada, porque esses 31 megas é só para você ter os serviços básicos funcionando. E as PDs, que é onde o dado é acessado, elas estão as 32 ativas e limpas, não tem nenhum problema. E isso acontece quando você tem muita leitura escrita e o disco não tem a resposta tão rápida quanto os volumes que você está usando. Você pode ter PGs que não estão ativas e limpas, ou quando você perde um disco e tal. Então é importante você saber usar essa tela e acessar esses dados, porque caso você tenha aqui recuperar alguma coisa no seu Ceph, por exemplo, uma partição foi corrompida, um disco queimou, um nó sumiu do seu cluster, você tem que acessar o Ceph Status para ver se está ok e o que você tem que recuperar. O CFDF, que vai mostrar a capacidade dos seus discos e o quanto tem de uso. Então eu tenho aqui um disco de classe SSD, né? Como eu disse, é recomendado usar SSD, mas você pode ter outras classes, como HD. Se fosse um HDD, aí estaria aqui, né, um Hard Disk Drive, estaria separado do SSD. Nesse caso eu só tenho SSD. Ao todo, 400 GB, tudo está disponível e usando 31 megas, que em RAW é 31. Por que tem essas diferenças? Porque o RAW é o quanto está usado de fato, né, de dado bruto. E aqui é o quanto que está usado com réplicas. Como eu subi um cluster sem nenhuma réplica, os dois são iguais. Mas se você tivesse réplicas, seria diferente. E a porcentagem 0%, porque não dá nem 1 GB aqui, nem 4 GB, que seria 1%. O que eu tenho dentro disso? Eu tenho um pool só, que é do Manager, que está usando 500 KB. Então o Manager tem lá um poolzinho de 380 GB que ele usa para poder administrar o cluster e adicionar volumes. Aqui eu tenho o Jeff também, mas só que dos OSDs. Ou seja, o que tem de uso em cada um dos OSDs. Então ele vai te mostrar o SD 0,
tem uns 100 gigas e está usando 7 megas. O SD1 tem 100 gigas e está usando 8 megas. O SD2 tem 100 gigas e está usando 7.8 megas. Então você vê que a distribuição dos OSDs ela é diferente conforme o cluster vai usando. Aqui tem a informação em metadados e o quanto tem disponível e o uso 0,01%. E quantas PDs estão em cada um dos OSDs. Então ele tenta mais ou menos balancear, né, as PDs, porque o Rookset faz isso de forma automática. E aqui ele está mostrando que todos os OSDs estão up. E aqui tem um sumário que tem que bater com esse FDF. Nesse momento aí eu só tenho um pool. Então vamos lá. Agora, o que a gente pega? Essa informação do Ceph Status, você, como eu falei, você não deveria ter que entrar num container para ver, porque o operator ele vai checar essa informação para você. É lógico que ele não precisa de todos esses dados, ele só vai checar o health, o estado do cluster para ver se ele está ok. E ele te mostra se você der um kubectl get Ceph cluster. Então o Ceph cluster, que é um resource que a gente definiu, um CRD, um Custom Resource Definition, né? Ele tem algumas informações. O nome, o diretório do host path, onde está o dado, quantos mons tem. Isso é importante para se você tem um cluster de alta disponibilidade, ter mais do que um mon. Então, essas informações todas de Ceph OSDDF, elas estão aqui. Você saindo do operator, você consegue executar comandos kubectl. E um comando do kubectl importante é o get Ceph cluster. Como eu falei, tem as CRDs Custom Resource Definitions. Uma delas que é adicionada quando a gente cria aqueles YAMLs iniciais é a Ceph cluster. Então o operator ele vai ficar olhando essa definição do Ceph cluster para ver se está tudo ok. E uma forma dele saber se está tudo ok, ele vê o health aqui, ó. Essa é uma das partes do Ceph cluster que o operator fica de olho, né? Todas essas partes aqui o operator conhece, né? Que é o nome, o data host dirpath, onde vai ser salvo, quantos mons tem, quanto tempo existe, qual é a fase. E ele tem aqui a última mensagem também. Isso, se a gente dá um kubectl get -o YAML para mostrar esse Ceph cluster em modo YAML, isso tudo aqui, cada message e cada fase, ele vai mostrar uma mudança de estado, a hora que aconteceu e a hora que terminou. E aqui, caso fosse externo, ele tinha informação de externo. Como não é um Ceph cluster externo, ele está rodando dentro de container, dentro do Kubernetes, então ele é interno. Então, depois que a gente tem esse Ceph cluster, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a configuração das extensões, né? A princípio, a primeira que eu vou fazer é do RBG. Aqui um exemplo de história de class que é criar um pool de bloco de replicação. No caso, vai ser como é só um lab, ele é size 1, ou seja, só tem uma réplica. Se você quer 2 réplicas ou 3, você muda esse valor do size. Ele até fala aqui que uma réplica não garante nenhuma certeza de que você não vai perder seus dados. Então, size 1 não é recomendado. Recomendado para produção é size 3, que é a réplica 3. Então aqui é um Ceph Block Pool de réplica para poder usar nos PVCs de bloco.
Ele também cria um storage class, que vai ser quem cria os PVCs para você. Então, o storage class HookSef Block, que vai criar os PVCs. O nome do provisioner é esse driver aqui, que é HookSef RBG CSI, cef.com. O cluster ID, ele vai usar o cluster que a gente criou, que é o HookSef, do tipo Ceph Cluster. Ele vai criar um pool lá dentro, um formato de imagem que chama, que é uma opção do RBG, e o tipo de imagem que é layering. Tem diversas configurações dentro desse storage class e tem outras que podem ser utilizadas. E ele formata esses diretórios, esses PVCs de bloco, como ext4, né? Dá para fazer diferente. Bom, eu rodei aqui o YAML e ele criou o Ceph Block Pool e o Storage Class, como eu mostrei dentro do arquivo. Agora eu vou entrar dentro do operator para ver o que mudou dentro do Ceph. Então o CFDF ele já mostra aqui um novo pool, que é esse replica pool, que foi o que a gente criou aqui com o YAML de Storage Class Test. A princípio ele só está usando 4 KB e tem disponível a mesma quantidade do outro pool, né, que usa os mesmos dispositivos. O Ceph Cluster continua com health ok, ou seja, a gente não impactou nosso cluster, ele continua funcionando normalmente. E agora a gente consegue criar também um outro resource do tipo Ceph File System. Para que serve o Ceph File System? Para a gente poder usar PVC CephFS de File System. Aqui também a gente tem as opções de Replicated, tá? Size 1, que é nenhuma replicação, ou seja, não é garantido e isso não é recomendado para produção. Os pools que a gente vai usar, a gente vai usar o mesmo pool do bloco, que é o Replicated. E qual vai ser a replicação? Também 1, o que não é recomendado para produção. E quantos metadata server, ou seja, quantos servidores de metadados. Como o file system ele tem o metadado do arquivo também, não é como o bloco que você salva o arquivo num bloco gigante. No file system você tem a separação do metadado com o dado. Você precisa de um tipo de servidor, de um tipo de container que é o metadata server, que vai fazer essa separação dos metadados e indexação deles. Até porque o file system CFFS ele é um file system distribuído, ou seja, você acessa de vários containers ao mesmo tempo. Então precisa do container de MDS, o metadata server, para poder controlar quando que você quais são os containers que estão acessando e alterando aquele arquivo. Aqui é um outro YAML de file system que é diferente, que já tem a réplica especificada. Esse é um YAML para produção. O file system if test que a gente mostrou antes, ele não é para produção. Ele é só de teste. Esse aqui de produção ele tem réplica 3. Ele requer uma réplica saudável, ou seja, ele só cria para você o file system se você tem certeza que vai estar com as réplicas necessárias. Se for um pool que não tem réplica 3, ele não vai criar o file system para você. A mesma coisa no data pool, né? Porque você tem o metadata e o data pool, também réplica 3. E tem várias outras opções mais para baixo. Vamos criar. E aqui é um outro exemplo que é o de Azure Code, que ao invés de você usar réplica, você usa um outro algoritmo,
que é o Erasure Code que ele tem funções de por mais que ele seja que tenha redundância, ele não ocupa tanto espaço como uma réplica. Então ele tem um algoritmo para fazer uma separação em chunks dos dados e esses dados eles são espalhados de uma forma a não ocupar tanto espaço. Para isso você tem que ter pelo menos 3 OSDs usando o Blue Store em nodes diferentes. Não pode ser no mesmo nó. Então, para o nosso exemplo aqui, não teria como fazer. Então, vou criar o de teste. Ele criou para a gente o nosso file system. Vamos entrar e ver o que mudou dentro do Ceph. Então, o CephDF, ele aparece um pool agora, que é o do nosso file system metadata. E o que muda aqui também? Agora a gente tem um serviço novo, que é o serviço de MDS, que é um container que está up e hot e standby, ou seja, só tem um que ele é hot e standby ao mesmo tempo. O ideal é você ter dois MDS, rodando um em hot e outro em standby. E aí você garante que caso algum caia, você tem o outro rodando. Além disso, mudou o número de PDs, né? Você agora tem mais PDs para poder abarcar todos esses pools aqui que a gente tem rodando. Nosso Ceph Cluster continua ok, como a gente já tinha visto lá dentro do operator. E agora eu vou criar também o object, um tipo de storage object que usa outro serviço que é o Radus Gateway. E aí quando a gente olha nos storage classes, eu já criei um storage class só que é o do RBG. Como eu falei na apresentação antes do lab, não vou conseguir montar esses PVCs de RBG porque o Minikube não tem SLinux. Então é recomendado usar um Kubernetes completo que tem SLinux para você poder usar todas as storage classes disponíveis, os tipos. Criei uma nova storage class de file system para criar PVC de file system com CephFS. Agora eu vou criar um pod usando a storage class de bloco. Só que esse pod não vai conseguir montar o PVC porque, como eu disse, não tem SLinux nesse Minikube. Tem outros exemplos usando NFS e tal. Eu recomendo vocês fazerem bastante teste até decidir o que vai usar do Rook, porque ele é extensível, né? Ele pode ser adicionado novas features e algumas que seja necessário no ambiente seu. Então, esse é um exemplo, né, usando a Nginx e um PVC de bloco. Eu vou criar os dois aí. Primeiro o PVC, ele vai criar o disco pra gente e eu criei também o pod, mas como eu disse, esse pod ele nunca vai montar esse PVC. Ó, o pod já está rodando, já está sendo criado. E o Radus Gateway está rodando também, o container de Radus Gateway. Como eu disse, cada parte que a gente cria, né, o MDS está aqui rodando, agora ele tem dois rodando, A e B. E o Radus Gateway tem um container para poder prover os objetos, os PVCs de objeto. Então, como eu disse, ó, ele não consegue montar. Esse é o erro que você vai ver se você usar a Minikube com RBG. SysFS write fail, porque ele não consegue fazer o mapeamento do arquivo
de imagem que provê o RBD para você. E aí ele fica como read-only e não consegue gravar. Então o container nunca vai conseguir gravar nesse PVC. Eu chequei para ver como que tá o cluster continua ok, o PVC foi criado, ele tá com status bound, só que ele não monta. Então eu fiquei bastante preocupado com isso, achei que era algum problema do meu lab, mas no final era um problema do Minikube. Não tenho nenhum evento de warning, né? Todos normais aqui. O único que deu warning aqui é uma tentativa de matar um Mon, mas é normal durante a instalação que alguns containers fiquem parados e tal. E eu vi que o PVC ele foi criado sem nenhum problema. Então era uma questão mesmo de que o Minikube não consegue montar RBD. O cluster continua healthy. Fiquei até um pouco preocupado nessa hora. Mas depois eu descobri que era a questão do Minikube mesmo. Agora, um pod usando o CFFS. Vamos fazer a mesma coisa, mas ao invés de usar Rados Block Device, que é dispositivo de bloco, vamos criar um outro pod de demonstração, dessa vez usando o CFFS. O pod não vai poder ser deletado porque ele está tentando montar um PVC, então tem que deletar o PVC para que ele seja deletado, o pod também. E vice-versa, né? O pod ele também precisa. O PVC para você apagar, você precisa estar com o pod desligado. Mas eu não apaguei o PVC de RBD, ele deixei ele lá e criei um outro de CFFS. Agora eu criei um pod de demonstração no CFFS que vai montar aquele PVC. Vendo o pod, ó, ele conseguiu anexar e montar o volume. Então, esse daí, diferente do RBD, ele não precisa de SE Linux e no Minikube ele funciona bem. Então, pode ser uma boa forma de usar. E aqui a gente consegue ver aonde que ele montou, né? Ele cria, esse aqui é o IP do container que provê o acesso. Essa é a porta do CFFS. Aí depois tem o volume, CSI é um volume, aqui tem um subvolume que é esse código gigante, que é o subvolume que dá aquele PVC pra gente. Ele foi montado no diretório de HTML. Eu vou agora usar esse volume criado para mostrar que ele funciona. Como esse container não tem nenhum serviço rodando, quer dizer, ele tem o Nginx, mas ele não tem nenhum serviço como recurso do Kubernetes. Então, não tinha como acessar o container para poder ver o index. Mas de qualquer forma, eu salvei aí o index. O gasto do disco foi quase nada, então eu vou criar um arquivo para poder gastar espaço aí do disco de 1 GB, de 10 megas, quer dizer, para poder, ó, veja a velocidade, 214 megas por segundo, né? Uma velocidade muito alta, mesmo para um SSD, mas é porque o Ceph ele utiliza a banda aí disponível. Vou tentar fazer mais algumas brincadeiras com o RBD, mas como eu disse, não vai dar em nada, porque o RBD ele não funciona mesmo no Rook Ceph, no Minikube. Veja a diferença agora de uso do nosso cluster, né? Conforme eu criei aquele arquivo de 10 megas, diversos PVCs, ele vai criando aqui uma raiz, uma árvore de pools para que tudo isso seja armazenado, né?
E aqui o serviço que a gente está usando de Manager, MDS e Radus Gateway, que é o de objetos, é o armazenamento de objetos, e é o serviço de Radus Gateway que cuida. E também o número de PDs agora, né? A gente tem 368 PDs aí para poder usar tudo isso de espaço. Lembrando que os PVCs do Rookie, eles são thin provisioning, ou seja, você pode criar, por mais que eu tenha 400 GB aqui de espaço, eu posso criar muito mais que isso em PVC se eu não estiver usando, né? Então eu posso criar 1 tera de PVCs, mas só que eu só vou conseguir gravar 400 GB de dado, porque ele é thin provisioning, ele não ocupa o espaço com o PVC, ele ocupa espaço só com o dado que eu vou gravar. Aqui eu estou checando os recursos que eu criei, né? Tanto os PVCs quanto o pod, para ver se está tudo rodando, se tem algum problema. E tá tudo funcionando. Aí vocês vão ver que só o único problema é aquele RBD lá que não montou. E aí depois com o tempo eu descobri que era a questão do SE Linux. Então é isso, esse é o nosso laboratório. Recomendo todo mundo assistir a talk do ano passado, assistir o nosso laboratório, fazer um laboratório você mesmo e agradeço todas as pessoas que assistiram o nosso lab, que assistiu essa talk. E se você tiver alguma dúvida, me procure nas redes sociais, ou no GitLab ou no LinkedIn, as redes que eu provi aqui na apresentação. E agradeço a audiência, agradeço a todos do Tchê Linux, da organização, que é um evento muito importante que tem todo ano. E recomendo assistir as outras talks que também estão muito boas. Muito obrigado e um abraço.